Enfim, tá rolando vários boatos que determinada pessoa foi excluída na viagem do squad, foi isso, foi aquilo. Todo mundo sabe muito bem a relação que eu tenho com o Cauã. Acabei discutindo com ele um dia lá na viagem e acabou que uma determinada pessoa estava comigo no momento que eu tava chorando. Ela, enfim, conversou comigo, me ajudou. E à noite, essa mesma pessoa fez o seguinte comentário: será que se eu ficar com o Cauã, a Júlia descobre? Então, o útil e o agradável, todas essas situações, gente, não tem como. Optei por curtir a viagem do lado dos meus amigos próximos. Tudo começou no primeiro dia de viagem, tava tudo bem, até o meu namorado me mandar um print de que a Antonella Braga tinha pedido pra solicitar o Dix dele com o Dix dela. A partir dessa situação, eu preferi não ficar muito junto com ela, porque não combinava com o estilo de pessoa que eu quero perto de mim. A Júlia Pimentel falou que durante a viagem do primeiro squad, ela teve um desentendimento com o Cauã e que uma amiga, que ela não falou o nome, mas eu vou falar, aconselhou ela sobre esse desentendimento que os dois tiveram. E ela disse que depois, essa amiga falou com outra pessoa a seguinte frase: será que a Júlia descobriria se eu ficasse com o Cauã? E essa frase nunca saiu da minha boca, eu nunca tive nenhum interesse no Cauã, eu nunca quis ficar com ele. Inclusive, eu não consigo provar isso pra vocês, porque eu não mandei nenhuma mensagem sobre isso, não falei com ninguém sobre isso, então não tem nenhum print que eu possa colocar, porque não tem um assunto. Então, no último desentendimento que eu tive com a Antonella, na situação do podcast, eu pedi desculpa pra ela, mas eu também falei pra internet. Eu falei pra vocês não atacarem ela. Quando a gente chegou no squad, eu falei com ela. A gente optou, ambas as partes, por não conversar. Já vi marketing sendo usado das melhores maneiras possíveis, mas essa me surpreendeu. Porém, eu não posso obrigar que minha filha tenha amizade com pessoas que não compartilham das mesmas atitudes que ela. E a pessoa vem me abraçar, e eu vou abraçar alguém que tá fazendo minha filha sofrer? Me desculpa. Eu sou adulta, mas eu não tenho sangue de barata. Um papo de mãe pra mãe. Eu preciso lembrar, talvez relembrar algumas pessoas, que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que todo e qualquer adulto tem o dever de proteger, promover e garantir o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Me pediram para analisar o bafafá do momento. O caso Antonella Braga e sua mãe, Natália Braga, Duda Guerra, namorada de filho de Luciano e Angélica Huck, Liz Macedo e sua abençoada mãe, e por último, Júlia Pimentel. E tá faltando Angélica e Luciano Huck. Não imprimimos a foto. Antes de começar esse vídeo, eu já preciso falar duas coisas. A primeira é que essa análise ela não é imparcial. Afinal, sou amiga de Natália Braga, mãe de Antonella, também conheço a Antonella pessoalmente, então eu juro que eu vou dar o meu melhor para fazer uma análise válida do caso. Se tem uma coisa que eu sou, é verdadeira. Então, o que eu vou falar aqui, eu também falaria, e já falei cara a cara. No sábado eu fiz uma ligação com a Nath, eu e ela conversamos sobre o assunto. Segunda coisa que eu preciso falar. Por que analisar esse caso, Bettina? Em primeiro lugar, porque cancelamento é a minha praia. Trending Topic do Twitter é um lugar que eu já estive e eu confesso gostar do tema. Para quem não sabe, em 2019 eu fui parar em primeiro lugar do Trending Topic do Twitter no Brasil e segundo lugar mundial. Eu apareci em todos talvez os veículos principais de notícias do Brasil, TV, rádio, jornal, fui processada pelo Ministério Público, enfim. Cancelamento é um assunto que quase que é meu nome do meio. Então faz parte do sangue que corre nas minhas veias, faz parte da minha história. Brincadeiras à parte, por que essa análise vai ser útil para você? Você pode me perguntar. Porque fora da internet ou nela, você precisa aprender sobre 3 assuntos. O primeiro deles, como ser um ser humano melhor a cada dia. Sim, a gente pode aprender muito com essa história a nos tornarmos pessoas melhores diante de erros, e isso é sempre válido. Em segundo lugar, posicionamento. Algumas pessoas, nesse caso, foram extremamente estratégicas no posicionamento que adotaram, e isso definiu muita coisa no desenrolar do buchicho. Em terceiro lugar, você precisa aprender sobre seres humanos. As pessoas que não entendem de seres humanos costumam quebrar mais a cara do que as pessoas que entendem. Vamos lá então. Antes da gente começar, para quem tá totalmente perdido no assunto, eu vou dar um breve resumo com a sequência dos fatos que aconteceram. Fatos, ainda sem opinião. A primeira coisa que você precisa saber é que essas 4 meninas lindas aqui,
elas trabalham com o TikTok, elas trabalham com a internet já há alguns anos, elas são grandes na internet, tem centenas de milhares, algumas milhões de seguidores, no TikTok principalmente, e elas sempre foram amigas, elas sempre formaram um quarteto muito unido, que trabalhava junto, que gravava vídeos juntos. Essas meninas e vários outros TikToks, eles foram para uma viagem que se chama Squad, em que eles gravam vídeos para várias publicidades, para várias empresas. E o primeiro burburinho que teve é que esta menina aqui, Júlia Pimentel, teve uma discussão com o ficante dela, chamado Cauê, é isso, né? Chamado Cauã, e Antonella Braga aconselhou essa amiga, acolheu essa amiga. Na noite desse mesmo dia, estão falando por aí que Antonella comentou com outra amiga que queria ficar com Cauã e que essa história, esse papo chegou na Júlia e ela não gostou. Primeiro bafafá, primeira hipótese não comprovada, obviamente, afinal, se essa conversa existiu ou não, ela foi em privado, não teve print, não teve nada disso. Foi um diz que me diz. Segundo burburinho, envolvendo agora Liz Macedo. Liz Macedo vai num podcast e dá uma entrevista falando que uma pessoa da internet tem um costume de se aproximar mais de homens. Inclusive, ela mostra para os hosts do podcast o celular, ou seja, ela demonstra gostar de fazer um caso sobre esse tema, mas deixar toda a audiência na curiosidade. E a audiência deu o nome para esse caso de Antonella Braga, embora Liz Macedo não tenha falado diretamente o nome da Antonella ao vivo no podcast. Segunda viagem do Squad chega, todas as meninas vão novamente, entre outros TikTokers, e o bafafá acontece entre essas duas aqui. Essa chega, recebe um print do namorado dela, que, by the way, é o filho do Luciano e da Angélica Huck. Ele envia para ela, para a namorada, um print da Antonella pedindo para seguir o Dix. Que é uma rede social? Ou é o jeito que eles chamam o Instagram? É um perfil do Instagram que adolescentes usam para pessoas muito íntimas, para compartilhar as coisas que eles só querem compartilhar com os melhores amigos. Antonella pediu para seguir o namorado dessa aqui. E essa aqui não gostou nem um pouco, teve uma crise de ciúmes, foi tirar satisfação com essa aqui. E as duas, ambas, quando relatam essa parte da história, as duas contam que Antonella olhou no olho dessa aqui e pediu desculpas. E assim, mais esse buchicho se encerra. Em resumo, nessa segunda viagem do Squad, Antonella se sente muito isolada, compartilha nas redes sociais na volta o quanto ela queria a mãe dela, porque ela se sentiu excluída. A querida da mãe da Liz Macedo recusou dar um abraço de tchau na Antonella. Depois a Antonella foi para as redes sociais, explicou o que estava acontecendo, demonstrou que estava com saudades dos amigos da escola dela, porque ela não tinha se sentido bem na viagem. Mãe de Liz Macedo se pronuncia, mãe de Antonella Braga também se pronuncia. Resumo da ópera: milhões de views, milhões de likes. Em resumo, o assunto mais falado desse Brasil na nossa primeira semana de maio foi essa briga entre adolescentes do TikTok. Agora, eu quero falar sobre os 3 pontos principais com vocês que a gente pode levar dessa história. Primeiro ponto, gente, que eu queria trazer aqui é a gente analisar o que o público está percebendo e com isso a gente tirar algumas lições de como o ser humano pensa, como o ser humano decide, como o ser humano ele interpreta as coisas. Basicamente, você não precisa perder muito tempo no TikTok para você perceber que o Brasil está do lado dessas duas aqui. Enquanto essas aqui, certas ou erradas, com falas certas ou erradas, essas aqui estão sendo muito criticadas, muito julgadas. Primeiro lugar, né, são apenas adolescentes e a maior parte dos comentários de quem tá fazendo burburinho na internet é adulta, e isso é muito assustador. Eu passei algumas horas analisando esse caso outro dia no TikTok, até me arrependi por isso, porque fui dormir mais tarde, não costumo fazer muito isso, não costumo acessar muito o submundo do TikTok, mas fiz isso e é assustador ver que são adultos de 30, 40, muitas vezes 50 anos comentando o caso.
E essa aqui é uma análise que separa os adolescentes dos adultos. Eu não estou aqui para falar que eu sou Team Antonella, embora eu conheça essa menina pessoalmente e saiba da graça dela, da luz dela, da educação dela e seja uma profunda admiradora também do posicionamento da Natália como mãe. A questão é, quando a gente fala de uma treta como essa na internet, raramente o ser humano ele busca qual é a verdade. Ele adota um lado e ainda que esse lado ele tenha suas falhas, ele tenha os seus erros, acabou. A internet já elegeu que ela está do lado da Antonella. Então, mesmo que a gente parta do pressuposto que a Antonella tenha tomado atitudes erradas, vamos falar a real, a maior probabilidade é que todas elas, como seres humanos, tenham errado em algum momento, tenham não sido tão acolhedoras com a amiga, tenham julgado a amiga da pior forma. A grande questão é, até agora a Antonella justificou ponto por ponto de que as outras estão fazendo tempestade em copo d'água ou estão excluindo ela de fato. Só que com o posicionamento que cada uma escolheu, ainda que saia um print, vamos falar assim, condenando a Antonella, em que a Antonella ela se mostre realmente como a errada da história, a internet já adotou ela. A internet já virou fã dela. E agora não é mais uma questão de certo ou errado, é uma questão de o que eu quero defender. Eu vivi muito isso em 2019 no meu cancelamento. Para quem não sabe, em 2019 eu virei assunto da internet porque eu gravei um vídeo falando sobre a minha evolução patrimonial. Eu falava, oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e R$1.042.000 de patrimônio acumulado. Comecei com R$1.520 e hoje tenho mais de 1 milhão, simples assim. Por mais que a história ela seja verdadeira, depois eu tive que apresentar todos os meus números, a gente ganhou vários processos, a gente ganhou o processo do Ministério Público, a internet ela não queria saber qual era a verdade, ela não queria saber se eu estava mentindo sobre os números ou se eu estava certa. A internet viu uma menina sendo extremamente arrogante nas redes sociais, falando que é simples fazer R$1 milhão, uma menina extremamente fora da realidade e a internet pegou raiva da menina. Hoje, com anos desse acontecimento, eu consigo olhar para trás e falar assim, a história era verdadeira, porém o meu posicionamento foi péssimo. A minha maturidade, a minha postura foi muito errada. E aqui a gente já pode aprender com o posicionamento de todas elas, com o pronunciamento de todas elas. Antonella e Natália, as duas escolheram por um posicionamento zero ataque. Em nenhum momento elas citam o nome das pessoas. Em todos os momentos elas estão ali vulneráveis, verdadeiras, inclusive assumindo erros. A Antonella diz que pediu desculpa. A Antonella dá uma resposta do porquê ter seguido o menino. Ela falou, poxa, eu sou curiosa, o cara é famoso, confesso que eu senti uma curiosidade, não tem nada além disso. Ou seja, elas se colocaram numa posição muito humilde e muito pouco nariz em pé, muito pouco arrogante, muito pouco enérgica, sabe? Ao contrário das 4 que estão sendo muito criticadas pelo restante do país, que apresentam posicionamentos, eu não tô errada. É isso, não dá, eu não tenho sangue de barata. Brigando com a audiência, esse é um dos piores pontos. Quando a gente vem pra internet e assume um posicionamento de vocês, brasileiros, estão sendo burros, vocês não estão interpretando bem a história, vocês estão errados, a gente perde a empatia do povo. Eu falo isso toda hora para os meus alunos. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo eu faço hipismo, e eu estava vendo um vídeo de uma médica, de uma veterinária que faz psicoterapia com os equinos, né, com os cavalos, e ela estava trazendo várias informações relevantes. Agora pare e pensa eu, como uma pessoa que entende pouco de animais, acabei de comprar o meu cavalo, sou apaixonada pelo cavalo, e todos os vídeos dessa veterinária eram quase que falando que se você tá fazendo isso, você tá fazendo mal ao cavalo, você é uma pessoa maldosa, se você tá fazendo isso, isso é um erro, pare de fazer tal coisa. É um vídeo que pode ter o conhecimento, ele pode ter a verdade, ele pode estar certo tecnicamente, mas ele tá quase me ofendendo, ele me faz eu sentir muito mal. Eu não vou querer contratar essa veterinária por mais certa que ela esteja, porque ela está me tratando, ela tá contra mim.
Por outro lado, uma outra pessoa que tem um posicionamento mais, olha, isso aqui é a verdade, essa aqui é o jeito certo, essa aqui é a técnica, eu sei, de acolhimento, né? Eu sei que muitas pessoas compram cavalos, amam animais, mas estão fazendo isso de forma errada, deixa eu te ajudar a fazer o lado certo. Entende o que eu tô falando? O posicionamento, você precisa mostrar quais são suas verdades e mostrar aquilo que você acredita. Mas você nunca pode jogar um jogo de eu contra a audiência, eu contra o povo, eu contra o brasileiro. E as outras 4 meninas, as outras 3 meninas e a mãe entraram exatamente nessa seara de querer mostrar que as pessoas estão erradas, de forma bastante arrogante, de forma bastante incisiva, de forma bastante com uma posição de confronto. Anota uma coisa que é importantíssima se você quer ter sucesso na internet. Não existe nada mais inteligente para o seu posicionamento do que você se colocar na internet como um ser humano falho, um ser humano imperfeito. E essas 2 souberam fazer isso muito bem, enquanto as outras não souberam. O que é isso? É você avisar a audiência que antes mesmo dela descobrir uma possível falha sua, você é a primeira pessoa que já está falando que você não é perfeita. Você é a primeira pessoa que já está antecipando que você pode ser incoerente. Você já está antecipando que você pode vir a mudar de ideia. O problema é que a maioria de nós temos uma maturidade emocional tão rasa, um autoconhecimento tão raso, que nem nós mesmos sabemos quais são os nossos defeitos. E a gente não quer de forma alguma que o outro descubra que a gente tem defeito. A gente vive, a maior parte das pessoas, numa ilusão de achar que eu consigo manter um personagem de perfeição. Só que aí basta um erro para destruir todo o meu trabalho, para destruir todo o meu posicionamento, destruir anos de trabalho aqui ou fora daqui. Quem faz isso muito bem é a Lara Nesteruk. Lara, para quem não conhece, é uma nutricionista que viralizou na internet na época de Snapchat. Hoje ela tem milhões de seguidores, ela tem uma base muito fiel de fãs, de alunos, de seguidores. Inclusive, ela é uma pessoa muito grande que cresceu e fatura milhões sem fazer R$1 de tráfego pago, só por meio das publicações orgânicas dela, do relacionamento real que ela construiu com a audiência na rede social. Lara já mostrou na internet inúmeros bafafás da vida dela, inúmeras tretas. Inclusive, o mais recente foi a separação dela depois de 8 anos casada com um homem que ela compartilhou bastante coisa publicamente nas redes sociais também. E no meio da treta, em que estavam trazendo vários lados da situação, a Lara era a primeira a vir na internet e falar assim: vocês estão chocados com isso? Tem coisa muito pior. Vocês não têm noção dos erros que eu cometi, vocês não têm noção das coisas que eu fiz. Se vier à tona, eu já tô preparando vocês. Eu tô longe de ser perfeita, eu cometi muito erro. Quando a gente faz isso, de já se colocar na internet de forma imperfeita, já chegar lá e falar assim, ó, antes que você venha me acusar de errar, eu mesma já te adianto que eu erro muito e vou errar muito mais. Isso é uma das coisas mais inteligentes. Seja você um influenciador, seja você uma pessoa que está atuando profissionalmente na internet, por meio da sua prestação de serviço, por meio dos seus cursos, isso é uma das coisas mais inteligentes que você pode fazer. Se colocar ali mostrando seus erros e suas qualidades, suas potências e seus defeitos, suas deficiências. Se colocar de maneira humana, de maneira humilde, de maneira que se eu errar, eu venho aqui e eu posso pedir desculpa. As pessoas não gostam de perfeição. As pessoas não gostam de quem acha que tá sempre certo. As pessoas não gostam de nariz em pé, de quem vai lá e confronta e briga e quer provar pro Brasil inteiro que está correto e que a outra é a errada e que eu sou a perfeita, a corretíssima. As pessoas não gostam disso. E isso não é nenhuma verdade. Então, primeira conclusão que eu tiro desse caso e eu quero trazer para vocês. A verdade é que a audiência, ela não está preocupada com a verdade. Ela está preocupada com de quem eu gosto, eu quero apoiar quem eu gosto. Em segundo lugar, vamos falar de posicionamento.
o posicionamento, e agora analisando principalmente as duas adultas aqui, né? Eu não quero julgar as adolescentes, eu não quero analisar as adolescentes, elas são lindas, muito trabalhadoras, cometem erros, estão mais do que no direito de cometer erros. Na minha época de adolescente eu fiz coisas 1000 vezes piores do que essas meninas e a gente ora para que elas aprendam com seus erros e se tornem adultas maduras que não vão deixar de errar, mas que esperamos que estejam em busca da evolução. Agora falando dessas duas adultas, analisando estritamente o posicionamento, o pronunciamento delas na internet. A escolha de posicionamento da Natália foi muito mais elegante, foi muito menos infantil, foi menos agressiva. A mãe da Liz cometeu erros muito amadores, muito juvenis, para quem trabalha com internet. Ela não trabalha diretamente com a internet, mas a filha dela trabalha, então ela precisava ter assumido um posicionamento um pouco mais profissional. Enquanto a Natália se mostra preparada para gravar um vídeo, preparada para trazer uma visão mais ampla da situação, trazendo inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente como base, a mãe da Liz está trazendo simplesmente de forma deitada num sofá, de forma um pouco desleixada, de forma um pouco despreocupada, tipo assim, como vocês vão interpretar a minha visão da história? Eu tô nem aí, eu tenho certeza de que eu tô certa. Eu não tenho sangue de barata, eu não tenho por que abraçar uma criança. Ela foi muito infeliz no posicionamento dela e eu tenho certeza de que com todo esse burburinho, essa é uma grande oportunidade para ela olhar e falar assim, nossa, eu não faria uma segunda vez da mesma forma. E nada, gente, nada justifica as pessoas irem nas redes sociais e criticarem alguém, e acabarem com alguém, e xingarem alguém. Estamos todos aqui como seres humanos errantes. Mãe da Liz não é pior do que eu, porque eu tô gravando esse vídeo falando, apontando de um posicionamento dela. Eu tenho os meus defeitos e muitos deles vão ser infinitamente maiores que o da Liz, e dependendo da sua crença, a minha crença de que isso não define nenhuma de nós, isso não nos coloca num patamar maior ou menor uma da outra. Isso só oferece a cada um de nós a oportunidade da gente trocar o óculos do julgamento pelo óculos do o que eu posso aprender com essa história para que eu faça melhor com as minhas oportunidades, com a minha vida, com a cada postagem minha na internet. O maior acerto da família Braga foi a vulnerabilidade, a humildade e a seriedade que elas trataram o caso, sem acusar ninguém, sem dar nome a ninguém, de forma muito mais madura e educada. Em resumo, essa história toda é um convite para cada um de nós refletirmos como temos usado o nosso tempo, como a gente poderia ser mais leve, olhar para o erro do outro e falar assim, eu não preciso fazer um escarcéu disso, eu não preciso levar isso para a internet, eu não preciso julgar o outro, porque no meu erro eu não gostaria que eu fosse julgada e as pessoas levassem esses erros para as redes sociais. Como eu posso ser mais elegante, ter mais compaixão, mais educação nas minhas falas, na internet ou fora dela? Como eu posso ser mais humilde, baixar um pouco a minha bola achando que eu nunca vou estar errada e querer provar para os outros de que a minha versão, a minha forma, a minha verdade, ela é a verdade universal e todo mundo tem que engolir essa verdade goela abaixo? Como eu posso, ao ouvir um pedido de desculpa, ainda que eu ache que ele não é sincero, ainda que eu não tenha muita confiança na outra pessoa ou no próprio pedido de desculpa, como que eu posso olhar e falar assim, isso não é sobre mim, isso é sobre ela. Se ela tá fazendo uma coisa que me desagrada, eu posso simplesmente me afastar, mas isso é uma coisa que ela vai ter que lidar. A falta de perdão gera mágoa, e mágoa é má água. Uma água que está dentro de mim. Então o perdão não é sobre libertar o outro, é sobre trazer uma libertação e descobrir que o próprio prisioneiro era você quando você não perdoava. Então, no fim do dia, toda a história é uma grande oportunidade. Você pode usar essa fofoca para passar mais tempo nas redes sociais criticando a vida alheia,
ou você pode usar essa oportunidade para aprender e fazer melhor na sua própria vida, porque a sua própria vida é a única em que você tem alcance e poder de gerar modificações, de gerar evoluções e de gerar resultados positivos. É por isso que eu quero te oferecer uma aula gratuita de posicionamento estratégico nas redes sociais. Se você gostou dessa análise, se você entendeu que com essa história inteira, você mesmo pode tirar aprendizados para, na hora que você sofreu uma crítica, saber como agir, saber como se posicionar, se você quer ser elegante, se você quer trabalhar com a verdade, se você quer mostrar essa vulnerabilidade, o que você vai mostrar de forma intencional nas redes sociais, o que para você não faz sentido mostrar, como que você pode preparar todo esse posicionamento de forma a gerar uma conexão real com as pessoas, ao mesmo tempo que você gera autoridade fundada em verdade. Se você quer a minha ajuda para fazer isso, aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar um link do Plano B, que é o meu evento online gratuito que vai rolar entre os dias 2, 3 e 4 de junho. Ao se inscrever no Plano B, você já vai liberar essa aula de posicionamento em que eu vou te ajudar a montar tudo isso para a sua vida. Seja você uma influenciadora ou seja você uma médica, uma arquiteta, uma advogada, uma confeiteira, uma planejadora financeira, uma consultora de imagem, enfim, uma prestadora de serviço que quer se posicionar aqui na internet de forma a usar essa potência, essa força que a internet tem para um lado muito positivo para a sua vida e para a vida da sua audiência. O link está aqui embaixo.